Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Mas se não estiver, que passe a ficar tudo bem na tua vida. A partir de agora, em nome de Jesus. Pessoal, muita gente diz que política e religião não tem nada a ver. Alguns falam que crente não tem que se envolver em política, que pastor e política não tem que se misturar, enfim, tem que cuidar só das coisas espirituais. Acontece que logo no livro de Gênesis 41, Deus interfere no governo de Faraó e levanta José governador. Governador é político. Deus também, no livro de Êxodo, ele cria os 10 mandamentos e entrega a Moisés. São leis específicas. Pois bem, em Levíticos também Deus cria diversas leis e entrega a Moisés para governar, para comandar todo o povo de Israel. Então Deus está fazendo leis aqui. Quem faz leis? Políticos. Pois bem, em Deuteronômio 17, versículo 15, está escrito, presta atenção no que Deus diz, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Está vendo? Bom, em 1 Samuel 10, Deus levanta Saul como rei. Aí Saul não obedece, o próprio Deus interfere na política, tira Saul e manda levantar Davi como o novo rei. Ora, Davi era um adolescente, um pastor também de ovelhas. E Deus, mesmo assim, parecendo que não tinha nada a ver, um pastor, um adolescente, com política. Mesmo assim, Deus levantou Davi, um pastor, como rei. Ou seja, pastor e crente não só pode se meter em política, como deve. Pois bem, vamos avançar. Lá no livro de Reis, também, primeiro livro de Reis, Deus levanta Salomão no lugar de Davi. E dá a Salomão sabedoria para exercer a política com maestria. Outra coisa, lá em Neemias 1, ele começa como copeiro do rei. Em Neemias 5, ele já é governador de Judá. E também no livro de Esther, né? Deus pega uma mocinha do povo e levanta a rainha no governo do rei Assuero. E livrou todo o povo judeu da morte ali, Deus usando ela, exercendo política. Pois bem, em Provérbios 29, 2, também está escrito, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Em Isaías 10, versículo 1, está escrito, Deus reclamando e puxando a orelha dos políticos. Olha só. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Está vendo aqui? Deus está dando um puxão de orelha dos políticos que criam leis perversas. Pois bem, lá em Daniel 22 e 48, o rei Nabucodonosor é usado por Deus para levantar Daniel a governador. Política, tanto no governo de Nabucodonosor, como levantando Daniel governador. Ou seja, como aconteceu com Neemias e como aconteceu com José. Mais adiante, em Daniel 4, 17, está escrito, esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Está vendo aí? Domínio sobre o reino dos homens que Deus tem. Como que ele não se mete? Bom, Daniel 5, o rei Belsazar é deposto. Depois ele viu umas inscrições na parede, né? Então, Belsazar é deposto pelo próprio Deus e levanta Daniel como terceiro em comando naquele reino da Babilônia. Bom, Daniel continuou ali governando. Mas no terceiro reinado, depois, quando Dario foi levantado rei, e aí Dario gostou de Daniel, da política de Daniel. E Dario, então, fez com que Daniel fosse levantado a presidente. Então, boa política Daniel fazia, orientado pelo próprio Deus, que se metia em política, e dava direção a Daniel, que tinha um espírito excelente, o Espírito Santo. Então, Daniel fez uma carreira excelente, uma carreira política. Ele chegou a governador, ele chegou ao terceiro do comando do reinado e depois chegou a presidente no reinado do rei Dario. Pois bom, tem muitos outros exemplos. Eu não vou fazer um vídeo muito longo,
Já tem mais ou menos uns 5 minutos, tá bom. É só para você entender que não só o crente e o pastor podem se meter em política, como devem se meter. Porque se os filhos de Deus, os príncipes, não tomarem posição para governarem, os filhos do diabo vão fazer isso e vão usurpar o poder. Quem devia estar reinando, governando, comandando a nação, era justamente o povo de Deus, porque a herança pertence aos filhos e não aos estranhos. Pois bem, meu nome é Samuel e eu sou servo do Deus Altíssimo. Aos brasileiros e brasileiras, aquele abraço!